Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será do meu canal de live stream de games, então caso você curta esse tipo de assunto, GTA V e tal, dá uma passada lá, me segue aí, me ajuda a bater os 100 seguidores. Bom, muitos estavam aí animados com a nova secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, porque ela já tinha dado depoimentos que pareciam ser favoráveis para o Bitcoin e as criptomoedas num contexto geral. E novamente veio aí uma decepção por conta da Janet Yellen. Bom, você sabe que o grande reset financeiro já chegou, né? Agora é questão de se desenvolver, implementar certos aspectos e convencer as pessoas sobre novas mentiras. Mas o que aconteceu é que a Janet Yellen, ela falou a respeito de algo que ela sabe muito bem como funciona, que são as criptomoedas. Pelo menos alguém da posição dela que não sabe seria tipo muita burrice. E ela fez um comentário muito infeliz, mas escolhendo perfeitamente as palavras para trazer uma informação que é carregada de verdade, mas que leva ao engano. E justamente o pior tipo de mentira é quando você usa a verdade para ocultar certas informações. E isso você pode ver na mídia televisiva o tempo todo, na mídia impressa também. E o ramo jornalístico, ele tá inclusive imerso em muita sujeira por conta de várias questões que eu não vou nem entrar nesse momento, mas eles se fazem valer justamente dessa linguagem que não é necessariamente duplo sentido, mas ainda assim visa dizer uma verdade para trazer uma influência negativa ou positiva sobre algo que as pessoas que ouvem tal discurso vão considerar como suficiente para se embasar em suas decisões, quando na verdade aquilo lá está totalmente incompleto e dito de uma maneira de fato feita para manipular. Então o que a Yellen falou necessariamente é que o Bitcoin, ele é uma péssima escolha, ele é totalmente ineficiente para realizar transações e ainda afirmou que gasta muita energia. Bom, pois bem, vamos separar esse discurso dela em duas partes. O primeiro é a respeito da energia, e esse daqui eu consigo falar para vocês de uma maneira bem mais rápida e fácil, então eu vou começar por ele. Necessariamente o mundo, ele agora está entrando na nova era do verde, né, em que tecnicamente a natureza, as árvores, os animais, eles têm mais importância do que o ser humano, quando na verdade, quando você observa, por exemplo, os princípios cristãos e consequentemente os princípios judaicos, você começa a observar que a coisa não é bem assim que funciona. E o ser humano, ele tem mais importância do que necessariamente os animais, as árvores, o verde e tudo mais. Então esse é o princípio de algo muito maior que está para acontecer, que vai chegar ao ponto de que quando você tem fé em um criador, quando você tem fé no Criador dos céus e da terra, você será ridicularizado, você será o ET ali da situação. E a única coisa que vai valer é quando você tiver uma fé cega em um negócio que eles chamam de ciência. Só que na verdade, a ciência que eles usam não é bem ciência. Você pode pegar, por exemplo, esse grande mal aí que assola o mundo, que eu não digo o nome aqui, não é porque eu vou perder dinheiro, não vou ganhar centavinhos aí do vídeo. Mas não, eu não falo isso porque não falo a palavra necessariamente desse mal aí, oriundo do país vermelho que é governado pela dentadura, porque existem alguns algoritmos dentro dessa plataforma que identificam o que você fala, e se você fala com certa frequência, você começa a ser não recomendado, né? E às vezes até quem quer receber o seu conteúdo e ativa o sininho, inscreve e tudo mais, a pessoa não passa a não receber mais nada. E aí, o canal Dinheiro. Então melhor trocar umas palavrinhas, né? Falar de uma certa forma, que com um pouquinho a mais de esforço todo mundo vai entender e ainda assim a gente consegue passar nossa mensagem. Bom, enfim, essa onda verde tá chegando, então você tem que se preocupar com o efeito estufa, você tem que se preocupar com os buracos da camada de ozônio, com a superpopulação, sendo que necessariamente toda a população da Terra caberia dentro do estado do Texas ou caberia dentro da Austrália. E se
sem ser todo mundo exprimido assim. As pessoas, elas cabem nesses respectivos lugares que eu falei, tendo cada um uma casa para viver em um belo quintal. Então assim, superpopulação, talvez o problema não seja bem esse, né? Que quanto mais pessoas existem no mundo, mais difícil é para controlar. Então você falar que necessariamente o Bitcoin consome muita energia, que é uma verdade, ressalta e ativa todos os gatilhos psicológicos que foram implementados na cabeça das pessoas nos últimos anos, que as faz pensar que a Terra está super lotada, a natureza está morrendo, o homem está acabando com a Terra, oh, que tristeza, quando na verdade isso daí é um conjunto de informações que trazem uma distração terrível, e tais ideias servem para ocultar objetivos realmente maléficos a respeito do que se tem da parte dos controladores desse mundo sobre os que eles querem controlar ou que necessariamente controlam até em alguns níveis. Bom, e agora a segunda parte, que na verdade é a primeira do discurso dela, que é a questão que é o fato de que o Bitcoin ele é ineficiente para realizar transações. Então, de fato, não compensa você usar Bitcoin para pagar um pão da padaria. Eu não sei, faz muito tempo que eu não compro pão, mas enfim, vamos por aí que o pão custe R$1, R$2, que seja. A pessoa ela vai lá comprar um pão, R$2, compra 2 pães, enfim, e no fim das contas, quando ela vai pagar, vou pagar em Bitcoin. Ah, beleza, parceiro, você vai pagar aí mais de R$100 de taxa nessa transferência. E não faz o menor sentido, é totalmente ineficiente isso, e a transação, ela ainda assim não é instantânea, ela é rápida, mas não é instantânea. Então, de primeiro momento, quando você bate de frente com o Bitcoin, você bate de frente com a criptosfera inteira, com todas as criptomoedas, porque necessariamente o Bitcoin é a referência de mercado. Mas o que você pode perceber é que existem muitas outras moedas que são muito mais eficientes que o Bitcoin, variam menos de preço e são excepcionais para transferência. Então você tem uma transferência, muitas vezes que você não paga nada de taxa e ainda é instantânea. Então, desculpa, mas o que ela fez foi uma manipulação de discurso. Mas ainda assim, tem outros pontos que não foram colocados na mesa. E quem está usando Bitcoin não está usando para fazer pagamento. Tem gente que paga em Bitcoin, ok, eu entendo, mas ainda assim o grande volume não é para isso. E para que o Bitcoin é usado? Vamos ver se ele realmente é ineficiente. Ou será que ele seria ineficiente apenas para transações? Talvez essa frase, sem influência nenhuma, ela deveria ter sido exatamente dessa forma. O Bitcoin é ineficiente para transações por conta do valor de suas taxas, porém ele tem várias outras características que o tornam infinitamente superior a outros ativos. Então vamos lá, quem usa Bitcoin muitas vezes é para se afastar do Estado, para se afastar do governo. Pois bem, se a pessoa ela discorda de como o governo trabalha, como as coisas funcionam, por que cargas d'água ela vai querer usar a moeda fiduciária, a moeda que o governo fabrica, que inclusive tal moeda ela pode ser infinitamente fabricada, e quando o Bitcoin existe uma espécie de garantia tecnológica que ele não vai ser fabricado infinitamente, todas as transações são públicas, então assim, é muito mais transparência, é muito melhor para quem quer ficar longe do governo. Então ele é ineficiente? Não, ele é muito eficiente nisso. O segundo ponto é a sua funcionalidade como reserva de valor. Então ele tem funcionado muito bem, porque hoje, se você vai lá comprar ouro no banco, não vai fazer sentido, porque você não vai ter o ouro de verdade, você vai ter um papel vale ouro, né? Então, no fim das contas, o banco pode simplesmente chegar para você e falar assim, você veio resgatar esse ouro? Eu não vou ter, deu algum probleminha aqui e tal, mas eu tô te dando aqui em valor de moeda fiduciária. E nisso, se já tá batendo uma crise e tudo, você perdeu seu dinheiro, meu amigo, você perdeu sua reserva de valor. Agora, com Bitcoin, que você fica aí com a sua carteira e tudo, você é dono dessa parada, aí a história já é outra. Em momentos de crise financeira também, a gente pode considerar que ele é muito eficiente, porque quando o Estado tá afundando, as coisas estão indo
muito mal, quem tem Bitcoin tá muito bem. Você pega o caso, por exemplo, da Venezuela, eu acho que é o melhor caso que a gente tem para exemplificar, o país só afundando, o loucão lá falando que é proibido minerar, proibido ter Bitcoin, proibido não sei o que, proibido, e o pessoal, dane-se, velho, eu tenho 3 filhos aqui para criar, eu vou ficar seguindo decisão estatal? Não, dá licença, tem que alimentar o negócio da galera aqui, não faz sentido esse tipo de coisa. A eficiência do Bitcoin também tem se mostrado muito útil em algo que muitas vezes você não consegue fazer com moeda fiduciária, que é fazer um hold, né? Então, você, por exemplo, reais, você vai fazer hold de reais? Não tem como, parceiro, né? E quem fez hold de Bitcoin nos últimos anos pra cá, o cara tá ganhando. Na maior parte do tempo, o cara ganhou. Então, assim, ele é muito eficiente para isso. Outra coisa interessante para fazer trade no par stablecoin e Bitcoin, ou Bitcoin e outras altcoins, o Bitcoin ele é eficiente demais. Então, é mais uma eficiência aí que, ó, nossa, não foi destacado. Outra questão do lucro que se pode ter, né, do dinheiro que você pode ganhar, do aumento de capital que você pode ter, é através da função de mineração. Claro que não é qualquer um que pode minerar Bitcoin, mas ainda assim é uma possibilidade que você não tem como moeda estatal, então é uma possibilidade de lucro, uma possibilidade de gerar renda, uma possibilidade de gerar emprego, de desenvolvimento. E por fim, foi dito que para transações o Bitcoin não é muito bom, ele é ineficiente. E eu citei o exemplo do pão aqui, você foi lá comprar o pãozinho e tudo mais. E meu amigo, eu te digo uma coisa, se você for transferir R$1 milhão do Brasil para o Japão, você vai pagar aí uns 100 mil reais mais ou menos de taxa. Essa transação vai demorar aproximadamente uma semana. Então é taxa para o governo brasileiro, taxa para o banco que está aqui no Brasil, você vai pagar taxa para o governo japonês e taxa para o banco que também vai estar lá no Japão. Então é taxa que não acaba mais. Agora, com Bitcoin, a gente já viu casos similares, assim, o cara foi transferir coisa de $1 milhão e ele pagou o equivalente a $200. Então, assim, e foi coisa de meia hora, a transação já tinha sido feita, já tinha dado as 6 confirmações e tudo mais. E aí, como que fica? Foi uma transação isso. O Bitcoin, ele é ineficiente para transação? Desculpa, mas... Bom, então, da maneira como ela colocou a situação, ela disse algumas verdades para mentir, para influenciar negativamente as pessoas acerca de como funcionam o Bitcoin e as criptomoedas. Bom, então se você achou útil esse vídeo aqui, cara, dá um like aí, sério, faz uma diferença do caramba quando... Vá, dá o like aí, comenta, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações e até mais.